Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo um vídeo para vocês de extrema importância, dessa vez para falar a respeito de acidente de trabalho. Então eu trouxe o especialista Dr. Lucas para tratar sobre esse assunto. Você vai sair desse vídeo sabendo tudo o que é acidente de trabalho, o que se equipara a acidente de trabalho. E para você que vai acompanhar até o final do vídeo, tem até um bônus que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, Dr. Lucas, vamos lá, né? Assunto importante, né? Vamos lá, esse é. Maravilha, pessoal. Então, primeira pergunta. O que seria, de fato, considerado um acidente de trabalho? Vamos começar pelo começo, né? Vai lá, Dr. Lucas, conceitua pra gente o que seria isso. Ô, doutor, a Lei 8.213 de 91, aliás, é uma lei que ela trata mais do INSS. Porque quando a gente vai ali na CLT, né, que trata especificamente de trabalho, relações trabalhistas, ela acaba sendo vaga nesse sentido. Então, essa Lei 8.213 de 91, no seu artigo 21, ela, no artigo 19, né, ela vai falar ali o que é acidente de trabalho. E lá está escrito que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho ou a serviço, mas de uma forma simples assim, ó. A pessoa está trabalhando ali, aí a pessoa tá limpando ali, o pessoal tá fazendo a limpeza, tá fazendo a limpeza, o cara escorrega, caiu, bateu a cabeça. Acidente de trabalho. Tem uma máquina lá funcionando, o pessoal tem costume de jampear a máquina, colocar um prendedorzinho, uma presilha ali para ficar trabalhando mais rápido, pega a mão. Acidente de trabalho. Cai uma máquina pesada na pessoa, ela pode morrer também. Acidente de trabalho. O percurso, então tem várias formas de acidente de trabalho, então, e também tem as formas equiparadas a acidente de trabalho, que nós vamos falar mais para vocês aqui no vídeo. Perfeito. Então, Dr. Lucas, já aproveitando o gancho então, que você trouxe bastante informação interessante. Agora, equiparado ao acidente de trabalho, o que a gente poderia efetivamente concluir que seria também considerado acidente de trabalho? Tem isso na lei? Tem, doutor. Como eu disse, no artigo 19, né, vai falar de acidente de trabalho, eu até dei um bugzinho lá falando do artigo 21. O artigo 21, meus queridos, ele fala daquele que vai equiparar com o acidente de trabalho. E nessa equiparação de acidente de trabalho, eu vou citar alguns aqui, e depois vamos deixar para vocês um rol, aí vocês vão parar o vídeo no momento que aparecer lá, e vocês leiam com atenção, que são muitos. Eu vou falar só alguns aqui. Por exemplo, no intervalo de refeição, é uma forma de acidente de trabalho. Quando a pessoa também está saindo ou entrando na empresa também, forma de acidente de trabalho. A pessoa está a viagem a serviço da empresa, mesmo que não seja no horário de trabalho também, é uma forma de acidente de trabalho. Esse é por equiparação. Então, como eu disse, vocês vão dar uma lida aqui e para o vídeo, porque tem muitos, e tem muitos bem interessantes para vocês lerem aí. Perfeito, pessoal. E agora sim, Dr. Lucas, se a pessoa ela está jogando futebol, ou ela está em casa, de repente ela cai, e ela trabalha já registrado numa empresa, isso também pode ser considerado acidente de trabalho ou tem alguma diferença? Como é que funciona, doutor? Tem uma diferença. A diferença, doutor, é o seguinte, porque o que acontece? Também já trabalhei em empresa, já fui peão de fábrica, eu sei como funciona isso aí. Muitos funcionários têm a mania de... vai bater aquele futebolzinho, o cara machuca, depois vai lá e quer falar que foi pela empresa, né? Aí o médico, conversando com ele ali, já vê que foi jogando futebol, ou machucou trabalhando em casa, fazendo aquele serviço braçal ali, né? Pegando alguma ferramenta, deu uma martelada no dedo, trabalhando na casa. Então o médico vai colocar lá um código B31, porque foi ele trabalhando numa empresa, mas não tem relação com o trabalho. Então é um acidente de doença comum, então é o código B31. Agora, quando é no trabalho, como eu disse antes, trabalhando ali, caiu, machucou na empresa, ou até uma doença relacionada, ele entra para trabalhar na empresa, ele já está doente, por exemplo, aí no exame admissional, para ele ser contratado, consta que ele tem um problema, mas se agrava também, é uma forma também de acidente de trabalho por equiparação, ou se ele fica doente lá, se ele machuca lá, então esse aí tem o código B91, então é interessante analisar essas questões aí do código.
Perfeito. E aí, nesse tipo de situação, doutor, a pessoa realmente sofreu um acidente de trabalho, então. O que ela precisa fazer logo após que ela sofre o acidente de trabalho? Qual que é o procedimento? O procedimento, doutor, vai seguir mais ou menos aquela linha dos artigos da lei. Agora vai ser no artigo 22 da Lei 8.213 de 91. Aí ela vai prescrever da seguinte forma. No momento que tem, quando tem um acidente, de quem que é a obrigação primeiro, né? A obrigação é daí no artigo 22 da lei vai estar escrito assim: a empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil da ocorrência. Ou seja, tem que ser no primeiro dia útil, a empresa tem que comunicar. Em caso de morte, imediatamente. Mas o que acontece? A empresa, às vezes, ela acaba juntando prova contra ela mesma. Queira ou não, é assim que acontece. Então, a empresa normalmente se resguarda disso, só em caso grave que ela acaba abrindo o comunicado de acidente de trabalho. Então, pode ser um dependente da pessoa, se ele estiver acamado, não tiver condições, ou se, caso chegar a óbito. E nessa falta aí, a pessoa também pode, fora desse prazo do primeiro dia útil, pode ser a própria pessoa, pode ser o sindicato, pode ser também o médico ou até qualquer autoridade pública para fazer essa comunicação do acidente de trabalho. Certo, doutor. E aí, pois é, a pessoa vai lá, faz o comunicado de acidente de trabalho, mas assim, o empregado, ele tem algum direito de alguma ação, ou se ele perde algum dedo, algum braço, alguma coisa assim, ou até mesmo um falecimento, tem alguma ação que de repente ele pode entrar nesse tipo de caso? Tem, doutor. É interessante abrir essa comunicação de acidente de trabalho, principalmente o funcionário, porque lá vai ter o nexo causal, ou seja, de causa e efeito. Então, vai ter aquela famosa tipificação ali, você vai olhar e vai ver, não, ele machucou lá, fez a comunicação para os órgãos do governo, então estão todos cientes do acontecido, então ele vai se resguardar melhor disso aí. E aí, a partir disso aí, fica mais fácil para pleitear um dano moral, sofrer um acidente, perder um dedo, também entra aí um dano estético. E os danos morais, normalmente, assim, em caso de óbito, vai variar muito. Tem casos que chega até de 100 mil até 1 milhão, dependendo muito ali do tribunal e de como vai ocorrer o processo, ou se tem algum acordo, depende muito de cada caso concreto. Pois bem, bom, como prometido então, pessoal, chegando agora no final do vídeo, tem aquele bônus especial. Então, agora sobre atestado médico, né, o bônus, né, doutor? Que a gente vê, eu e você tem experiência em empresa, né, a gente sabe que tem muito malandro, só que tem gente que às vezes também tá realmente doente, aí precisa ir no médico, mas a pessoa pode sofrer alguma coisa se ela dá algum atestado errado? Como é que funciona sobre essa questão do atestado em si, doutor? Sofre, doutor, porque o que acontece, né? Primeiro, é necessário a pessoa ir realmente no médico e solicitar um atestado médico, porque ele não está em condições de trabalho. Então, aquele atestado vai garantir que ele descansa na casa dele, tranquilo, sem precisar pagar a hora, porque ele está machucado, está com algum problema, está com alguma doença. Mas aí entra o caso do malandro. O malandro, ele não quer trabalhar. O malandro quer ficar na boa e dando atestado, dando um atrás do outro, vai atestado ali, daqui. Aí o que o médico percebe? O médico percebe que ele está começando a dar muito atestado. Então o médico vai prescrever um atestado com código 10Z76.5, que na redação dele está escrito assim, que é pessoa fingindo ser doente. Ou seja, é uma simulação consciente que a pessoa está fazendo para não trabalhar. E juntamente com esse código aí, o médico também pode mencionar o CID Z027, que significa que é consulta para obtenção de atestado médico, ou seja, só quer a consulta para ter um atestado médico. Então, com esses dois atestados aí, o que acontece? Teve pessoa que já levou justa causa, no artigo 482 da CLT, no inciso A, por ato de improbidade, ou seja, desonestidade, tipificou lá e levou justa causa. Tá a decisão aqui para vocês verem como que foi esse caso aí. Então tome muito cuidado nessa questão de atestado, porque pode levar justa causa se caso já agir com malandragem, aquele joguinho de cintura, né? O famoso jeitinho brasileiro. Toma cuidado com isso.
Perfeito, pessoal. Imagino que ficou extremamente claro para vocês. Então, se você conhece alguém que está precisando de informações sobre acidente de trabalho, se precisar tirar alguma dúvida adicional também, deixa aqui nos comentários. Aproveite e se inscreva no nosso canal também. Deixe o curtir nesse vídeo para a gente cada vez mais trazer informações bacanas para vocês, tá bom, pessoal? Recado final, doutor? Pessoal, curte o vídeo, siga, comente, compartilhe com os amigos e vai dando aquela forcinha para nós que sempre vamos colocar vídeos rápidos e bem interessantes para vocês. Um abraço para todos. Até mais.